Passo agora para o professor José Luiz Quadros, para o debate do painel. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui. Gostaria muito de agradecer o convite para participar desse evento, a professora Daniela Muradas. E eu vou começar com uma frase. Eu estava pensando o que falar, né, a partir do seu convite, e fazer algumas provocações. E há uns 10 anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra em Rondônia, num teatro, estava sendo filmado, transmitido para a televisão e tudo. Do meu lado estava o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e, do outro lado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Passado um mês, né, aqui já em Belo Horizonte, eu fiquei sabendo que os dois tinham sido presos. Eu fiquei mal na foto, assim. Aí eu comecei... Foi filmado, né? O negócio pegou mal, né? E aí, naquela época, eu já pensava, depois das operações, da Operação Mãos Limpas na Itália, a Itália teve talvez o governo mais corrupto da história da Itália, que foi o governo Berlusconi, né? E eu pensava, e aquilo, com o governo Berlusconi, isso se concretizou, né, mas talvez não fosse muito difícil de imaginar isso, né, se tivéssemos um parlamento só de criminosos, né? Ou, uma vez, nós já conhecemos um parlamento só de burgueses, né, um parlamento só de políticos, né? Que tipo de lei que seria produzida, né? Também a gente sabe isso bastante. E eu achei, de repente, uma fórmula para solucionar a questão da corrupção imediatamente. Basta legalizar tudo. Legaliza tudo, que resolveu, não é mesmo? E a gente também tem histórias nesse sentido. Aliás, o exemplo norte-americano com relação a lobby, etc., né, nos mostra isso muito bem. Tem e a gente pode lembrar aí também no século XIX, né, uma pergunta que é necessária ser feita, né, quem diz o que é legal, quem diz o que é crime, quem diz o que é normal, né, e todo o fenômeno que se repete agora, a partir do final do século XX, no século XIX, de aumento do direito penal, de criminalização de um monte de condutas que não eram consideradas criminosas, né, e também de um monte de condutas que não eram consideradas anormais, que passam a ser tratadas pelas ciências psi, e um aumento do encarceramento, né, seja o sujeito, imaginar esse sujeito do século XIX espremido, né, entre três espaços, né? Se ele comete uma ilegalidade, ele vai para o presídio; se ele tem um comportamento anormal, ele vai para o manicômio, né? Se ele comete um pecado, ele vai para o inferno, né? E eu sempre falo para meus alunos, se tiver que escolher entre o manicômio, o presídio e o inferno, escolham o inferno, né? Porque talvez o capeta não tenha tido tanta criatividade de fazer tanta maldade como se faz nos presídios e nos manicômios. Tem um filme do Herzog, para a gente começar a problematizar algumas questões, muito interessante. O Herzog é um diretor alemão. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu resolvi assistir todos os filmes do Herzog. E é uma tarefa dificílima, né? Tem uns filmes bastante chatos, tem um filme que eu demorei uma semana para assistir. E tem um filme mais comercial dele, que é um filme que chama Onde Sonham as Formigas Verdes. Nesse filme, a história de um grupo de habitantes originários da Austrália, passado na Austrália na década de 1980, né, uma etnia aborígene, que começam um trabalho de prospecção nas terras desses aborígenes, porque há muita riqueza no subsolo. E aí, então, esses moradores desse espaço, desse território, eles são abordados por um engenheiro que fala o seguinte: olha, a gente representa a empresa tal, muito educado, engenheiro, sensível, educadíssimo, representa a empresa tal, e a gente quer comprar essa terra aqui, ela é muito rica, vamos explorar o subsolo, etc. E os aborígenes explicam, né, que aquela terra não está à venda, porque é uma terra sagrada, né, ali é onde sonham as formigas verdes. E tenta negociar, oferece várias coisas, e vem um advogado. Um advogado também muito educado, preparado, sensível, conversa com muito respeito, né, com os aborígenes, e fala: olha, a gente pode comprar aquela terra ali do lado,
E os aborígenes falam, não, mas essa que é sagrada, aquela terra não é sagrada, vocês não estão entendendo, isso aqui não está à venda, isso não é valor para nós. Mas insiste, aí o advogado, muito educadamente, né, chega e fala, então nós vamos ter que acionar, né, vamos levar essa questão em juízo. Mas a empresa está disposta, inclusive, independentemente do resultado, nós vamos passar um dinheiro, aí, etc. Né, tem um advogado para vocês, muito bom, que vai defender a causa de vocês na justiça. Isso é passado na Austrália, né, na década de 1990. E a pergunta que surge a partir daí, que o filme coloca, que é uma pergunta de fácil resposta, é: quem vai vencer essa ação? Né, não há nenhuma dificuldade. A pergunta ela é precedida de outra. Né, quem fez as leis? Foram os ingleses ou os aborígenes? E a gente pode repetir a pergunta. Quem vai vencer essa ação? São os ingleses ou os aborígenes? Eu acho que esse exemplo é muito interessante para a gente pensar muito o momento que a gente está vivendo, e um momento onde o teatro, essa mágica de fazer leis aos montes, né, que o nosso Congresso tem feito de maneira muito eficiente, numa velocidade muito grande, como que isso faz parte de um teatro que é a democracia moderna, representativa, não é a democracia constitucional. Ou seja, esse teatro onde também a gente já sabe o resultado. Talvez hoje, se a gente tiver um conflito, como acontece vários conflitos, né, com relação ao sem-teto em Belo Horizonte, né, quando essa questão é levada ao judiciário, a gente já sabe quem vai vencer essa ação. Né, porque a gente pode perguntar quem fez as leis, né, ou quem são os juízes. Esse teatro da democracia representativa, né, é um teatro que hoje eu fico perguntando por como que esse teatro ainda se sustenta, né, de forma ou interpretada de forma tão absurda, mal feita, ou como não chega, bastaria chegar e falar, apresenta aí, impõe aí essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista, etc., né, sem necessidade de passar por essa máquina processadora de falsas legitimidades. Eu tenho 2 textos escritos sobre isso, né, questionando, e a partir dessa reflexão do filme do Herzog, né, o nosso legislativo e o nosso judiciário como máquinas processadoras de falsas legitimidades. Ou seja, a gente já sabe de antemão quem vai vencer. Né? A gente já sabe de antemão, né, quando vai passar uma lei, muitas vezes que já vem pronta de outros lugares, né, nesse processo legislativo, né, como numa mágica, no dia seguinte, isso aí é publicado no Diário Oficial e virou lei. E até que ponto, até onde que a gente vai suportar, né, continuar com esse teatro mal acabado da democracia representativa em crise no mundo inteiro, né, e desse poder judiciário do Estado moderno. No Brasil, nós tivemos outras representações. Né? A ditadura empresarial militar de 1964, ela teve um cuidado de montar todo um teatro institucional, né, onde você tinha ali o judiciário funcionando, o Supremo Tribunal Federal, tinha um poder legislativo, né, tinha um partido de oposição, um partido da situação, ao estilo norte-americano, Arena e MDB, né, e se procurou ali fazer aquele teatro mal feito e que agora se repete de uma outra maneira com esse golpe institucional, né, que vem a partir de 2016. Bom, uma questão que foi colocada aqui, tem um livro muito interessante do Jean-Claude Minet, onde ele fala de permissão e conquista, que é uma outra reflexão que também eu queria fazer para a gente poder discutir a respeito do que está acontecendo hoje. Ele faz uma diferenciação, falando da social-democracia, de como que esses direitos sociais, trabalhistas, direitos previdenciários, né, que vão sendo incorporados na legislação infraconstitucional a partir do final do século XIX e nas constituições a partir da Primeira Guerra Mundial, né, a Constituição do México, a Constituição da Alemanha, a Constituição Brasileira de 1934, né, quando nós temos aí uma relação, uma ampliação do catálogo de direitos fundamentais com os direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, saúde pública, educação pública, etc., foram meras permissões e não conquista. Esse é um aspecto também muito interessante a gente considerar
diante do que a gente está vendo hoje no mundo inteiro, não só no Brasil. Né? Quando há uma permissão, né, diferente de uma conquista de direito, né, o poder não muda de mãos. Né? O poder permanece nas mãos de quem permite. Né? O poder permanece nas mãos de quem concede. Né? E é por esse motivo, com enorme facilidade, né, que esses direitos são retirados. E é o que a gente vem assistindo acontecer, né, na Europa, de forma rápida e agressiva, na Grécia, Portugal, Espanha, Itália, e etc. É o que a gente vê acontecendo, né, agora na América Latina e agora no Brasil. Direitos que foram permitidos, que foram concedidos, mas como o poder não mudou de mãos, né, esses direitos, da forma como foram concedidos ou permitidos, né, são retirados com enorme facilidade. O que não aconteceria, por exemplo, se esses direitos fossem conquistados, ou seja, se esse poder efetivamente tivesse mudado de mãos, né, se esse poder estivesse na mão, por exemplo, dos trabalhadores, né, e não desse Estado, e não do Estado moderno, do Estado burguês. Né, uma questão que se coloca também, eu acho, para a gente pensar e refletir, né, que a gente entender o processo que se passa no país é entender que nós estamos no meio de uma guerra. Né? É uma guerra econômica e é uma guerra ideológica, que passa por uma guerra psicológica, mas é uma guerra global econômica. Então, talvez seja importante a gente remontar um pouco o que aconteceu nos últimos anos, né, no Brasil, para entender esse processo que ocorre hoje no planeta, no qual se insere Brasil, Venezuela, Argentina e etc. A gente teve, com o início do governo Lula, né, uma política onde houve uma ampliação desses direitos sociais, conquista de novos direitos sociais, uma ampliação dos direitos à saúde pública, políticas de saúde pública, de educação pública, a criação de mais de 200 campi universitários, etc., mas dentro de um governo que foi um governo, se pode dizer, um governo de centrista, né, no máximo. Você teve um momento onde houve um crescimento econômico muito grande, todo mundo ganhou, né, os muito ricos ganharam, né, a classe média ganhou, os miseráveis deixaram. Você teve uma movimentação no Brasil de população, em cerca de 50 milhões, ou quase 60 milhões de pessoas, né, passaram a poder consumir mais. E, nesse momento, a gente tem uma mudança do cenário regional na América Latina. O governo Chaves talvez inaugure isso, né, no final do século XX, a Constituinte, 99, a Constituição da Venezuela, de 1920, que vai começar a estabelecer um Estado comunal, mudanças que começam a ocorrer na Venezuela. Né, logo depois, você tem a eleição do governo Lula, né, os Kirchner na Argentina, na Bolívia e no Equador, novidades importantes com as constituições plurinacionais, né, com o Estado plurinacional, a Constituição do Equador de 2008, de 2009. Né, e, nesse momento, então, você tem um processo de transformação socioeconômica dentro de uma lógica capitalista, né, pela América Latina. São governos distintos, o processo que ocorre nesses estados não é um processo uniforme, né, o que ocorre na Bolívia, por exemplo, é muito distinto do que acontece na Venezuela. Talvez o Equador se coloca ali mais ou menos alguns aspectos do processo de transformação que ocorre na Venezuela e na Bolívia, estaria no meio ali, da questão da adoção também de uma Constituição plurinacional, de um Estado plurinacional. Nesse momento são criadas algumas instituições que começam a incomodar. Você tem ali a criação da CELAC, da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Né, nesse mesmo momento, a criação da Unasul, o fortalecimento do Mercosul, com a entrada da Venezuela no Mercosul. E aí um outro ator que é muito importante nesse cenário de conflito global e de interesses corporativos globais, que é a criação do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, nesse momento, então, a gente vê a presença dos BRICS, né, muito forte no cenário internacional. Um crescimento econômico do Brasil importante, o Brasil muda a sua política externa, passa a ter um certo protagonismo na política externa, algumas políticas sul-sul, o chanceler, né, a presença do Celso Amorim
né, na construção da política externa brasileira foi algo muito interessante, importante, a criação do Banco do BRICS, né, o crescimento chinês econômico muito grande. E isso, de forma simbólica, também é interessante lembrar que esses estados que participam do BRICS começam a ganhar espaço também, ganhar um espaço simbólico, né? Você tem uma Olimpíada realizada na China, né, depois no Brasil, a próxima na Rússia, né, uma Copa do Mundo na África do Sul, depois no Brasil, etc. Então, você tem ali claramente novos personagens, né, que começam a aparecer nesse cenário internacional e nessa competição, né, internacional. É nesse momento, então, que há nesse mesmo momento, a Europa mergulha numa crise econômica muito grande, assim como os Estados Unidos. É dentro desse cenário que vem, então, o contragolpe, né, o que vem a reação desses atores globais, coloniais, né, principalmente a Europa Ocidental e, mais tarde, Estados Unidos. E, então, começa um processo de desestabilização, né, dos BRICS, né, o ataque à Bolsa de Valores da China, né, a questão da chamada, entre aspas, a revolução, que não foi revolução coisa nenhuma na Ucrânia, mas a divisão da Ucrânia, o ataque à Síria, a desestabilização da Líbia, e depois o ataque sistemático, a desestabilização dos regimes, né, dos governos de esquerda, né, populares na América Latina, o que acontece, então, com o ataque sistemático à economia da Venezuela, Bolívia, Equador, e a desestabilização do Brasil, e o que precede, né, o golpe brasileiro, que foi com os ensaios, né, dessa nova forma de golpe de Estado, um ensaio que houve em Honduras, primeiro, no governo Zelaya, na tentativa de estabilização de uma nova constituinte, e depois o ensaio no Paraguai, com um golpe institucional, né, foi um processo de impeachment, que durou pouco mais de um dia, mas que já anunciavam a construção de um processo de golpe, desestabilização no Brasil, que vai ser feito, então, com esse golpe parlamentar, né, feito o ano passado. Olha, dentro disso aí, é importante a gente acrescentar mais um ponto para a discussão. Né? Além dessa guerra econômica global, a gente vive uma guerra ideológica, né? E essa guerra ideológica, nós estamos perdendo feio a guerra ideológica. Não sei se vocês viram, recentemente teve uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, né, na periferia de São Paulo, onde, criticando ou não a análise que se fez da pesquisa, né, a metodologia empregada na pesquisa, mas o que se percebeu, né, o que se queria buscar, entender o fenômeno de que por que a periferia de São Paulo, né, e não só a periferia de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro também, mas a periferia de São Paulo, né, não votava mais na esquerda, né, e, ao contrário, essa periferia votou no Dória. Né, e a pergunta, então, ela permanece. Acho que a análise dessa pesquisa ela pode trazer algumas questões interessantes para a gente refletir. Né? Uma delas é justamente essa surra ideológica que nós estamos tomando em relação à direita. A periferia ela não se identifica mais com o discurso do trabalho, não se sentem mais trabalhadores, né? Eles se sentem empreendedores. Você pegar um sujeito que tem um carrinho de cachorro-quente, né, que tem uma... Outro dia eu estava saindo da Câmara Municipal, um encontro que teve lá, na porta assim, tem um carrinho maior, não é só de cachorro-quente, não, tem pão de queijo, tem sanduíche, etc. E eu vi uma cena interessantíssima. O vigia estava... O guarda fica tomando conta lá na porta da Câmara Municipal, saiu para comer um pão de queijo, chegou lá para o cara e falou, olha, você está aí com um produto novo, né? O cara falou, pois é, porque a gente tem que empreender, né? Eu falei, o outro guarda falou, você vai longe, cara, você é um grande empreendedor, né? O discurso é esse discurso. Né, o sujeito que está dirigindo Uber, né, ou que entregando na motocicleta coisa, ele se sente um empreendedor. Ele não se identifica com um trabalhador. Né, fui num barzinho outro dia, na Silviano Brandão,
Então, botecos, boteco mesmo. Tomar uma cerveja enquanto esperava uma amiga. E aí estava o casal, o dono do bar, lá do boteco, né, conversando com as duas filhas, falando como é que nós vamos incrementar, né, esse cardápio, né, o que a gente vai trazer, qual é o produto novo que a gente vai fazer agora. A gente podia mudar o nome, né, do prato de linguiça com mandioca, a gente botar um nome aqui, não sei o quê. Essa guerra do espaço simbólico, né, está sendo amplamente vencida, né, pelo capital. E isso a gente tem que, é fundamental que a gente pense como reagir a isso. Né? O ano que vem, um palpite que eu tenho, né, isso já começou a ser ensaiado, né, atualmente, né, o ano que vem deve vencer as eleições presidenciais aquele que for capaz de passar para a população, né, uma aparência do que significa o novo. Quem aparentar o novo pode ser, não será o novo, né, mas o novo pode ser Bolsonaro, né, o novo pode ser Dória, né, o novo pode ser Luciano Huck. Mas uma das palavras que está em disputa o ano que vem, pela construção do seu sentido, né, e do seu sentido no senso comum, é a palavra do que representa uma nova política. Assim como veio o Partido Novo, né, o que representa essa nova política, uma nova forma de fazer política. Né? E essa é a guerra, uma guerra ideológica, uma guerra de construção dos sentidos, né, de construção do senso comum, que já está aberto, né, que está aí em pleno jogo. E a gente precisa pensar como que nós vamos lidar com isso. Eu acho que utilizar, né, toda a reflexão teórica, todo o amadurecimento de reflexão teórica, mas a gente precisa como comunicar com as pessoas, né, como chegar e falar, como dizer, né, para essas pessoas que estão sendo, né, claramente levadas por um jogo ideológico muito sofisticado. Tem uma análise que o Slavoj Zizek faz, muito interessante, a respeito do nazismo, e sobre a questão da ideologia. Ele comenta que ele utiliza Freud para isso, e o Livro dos Sonhos. Fala, olha, não adiantaria nada, né, chegar ao poder, naquela época, né, na Alemanha, fazendo um discurso contrário ao fluxo discursivo, político, hegemônico naquele momento. Então, o que o Partido Nazista faz? E, para ele explicar a prática do Partido Nazista, ele vai mencionar o Livro dos Sonhos do Freud. O Freud, ele vai criar, ou vai construir o conceito de inconsciente, né, e vai dizer que o inconsciente ele determina as nossas ações, né, e que inconsciente é linguagem, é um sistema lógico de linguagem. Né? Existe o consciente e o consciente. E um outro conceito que vem com Freud é o conceito de recalque. Ou seja, todos nós passamos por traumas, né, mas esses traumas são recalcados, são escondidos em algum lugar do inconsciente e a gente não sabe sequer que escondemos. Esse é o grande problema. A gente não sabe não só onde está escondido, como a gente não lembra, a gente não recorda sequer que escondeu. Está escondido, né, em algum lugar. E isso começa a trazer problemas. Ele vai, como médico neurologista, ele vai perceber que vários dos seus clientes têm sintomas, né, um cliente não consegue ver, e, embora não tenha nenhum problema óptico, o outro não consegue andar, mas não tem nenhum problema físico. Né. Ele fala, olha, existe um outro determinante para esses sintomas que não um problema físico, que não estudado pela medicina. E aí, então, é que ele vai construir esse conceito de recalque. Olha, a gente passa por traumas, esses traumas são escondidos, são recalcados, né? A gente não recorda, e esse trauma fica lá o tempo todo, como se fosse um ferrinho de dentista ali, martelando na nossa cabeça, né, nos incomodando e trazendo vários sintomas, que pode se manifestar desde um tique nervoso, né, até uma doença mais grave, ou pode levar, inclusive, à morte. E o trabalho dele, então, passa a ser localizar esse recalque que está escondido no inconsciente. E, para fazer isso, ele faz primeiro, uma hipnose, utiliza da hipnose, depois faz uma análise dos sonhos. E aí é que o Zizek vai trabalhar para explicar o processo de construção ideológica e de prática ideológica do nazifascismo que precede a Segunda Guerra Mundial.
né, ele fala o seguinte, olha, a partir da análise dos sonhos, que obviamente não é essa questão de análise de sonhos, você coloca ali, sonhou com barata, etc., bobagem, nada disso, mas o que ele vai chamar de pensamentos latentes. Ou seja, existem pensamentos latentes que são recorrentes nos sonhos. Não interessa tanto, interessa também, mas não interessa tanto a análise da história do sonho, mas aqueles pensamentos latentes que retornam no sonho, né, sempre. Seja qual for a temática, o tema do sonho, você tem um pensamento recorrente que volta ali. E esse pensamento recorrente é a chave para chegar até o inconsciente, até o recalcado. E uma vez localizado o recalcado, você traz isso à tona e ele vai conseguir, então, resultados positivos com o desaparecimento dos sintomas, né? Freud, né, como um judeu, fez igual Jesus Cristo. Né, quem não enxergava passou a enxergar, uma outra cliente que não andava passou a andar, né, e não era nenhum milagre disso. Bom, mas depois ele vai perceber, mas é necessário não só trazer isso à tona, mas enfrentar isso, porque senão virão outros sintomas. E o Zizek vai pegar e vai inverter isso para explicar o processo de construção ideológica do nazifascismo e que ajuda também a gente a entender o processo de construção ideológica hoje no mundo contemporâneo, né, do grande capital, das corporações, né, e o jogo ideológico que está em curso no Brasil. Ele vai falar o seguinte: olha, o que fazem os nazistas, então? Eles vão pegar os pensamentos latentes, legítimos, reais, do povo alemão. Ou seja, qual que é o pensamento recorrente? O que o povo alemão deseja? Né? O que incomoda? O que o povo alemão quer? Segurança? Né? Ele quer comunidade? Ele quer... O que ele quer? Ele vai, então, trabalhar com esse real, com esse pensamento latente que é real, é verdadeiro. Só que ele vai construir, e essa chave é muito interessante, ele vai construir uma história para esses pensamentos latentes, ou seja, uma história, uma história falsa, na qual caibam todos esses pensamentos latentes do povo alemão. E com essa história que ele constrói, ele é capaz de redirecionar, ou seja, mudar o fluxo, né, redirecionando para onde o movimento nazifascista deseja. Isso pode somar toda uma outra análise que o movimento nazista vai fazer de cooptação do lumpen, né, dos jovens na Alemanha, do operariado alemão, que era todo vinculado aos partidos de esquerda, né, e que vão ser cooptados, uma parcela importante vai ser cooptada, como também do movimento de cooptação, né, da própria classe média da Alemanha nesse período. E eu estou falando isso tudo porque eu queria deixar aqui, a partir dessa fala, assim, com um monte de pontuações, né, um pouco confusa, uma preocupação que é urgente, né? Nós estamos num momento de urgência, né? Outro dia tem começado a aparecer assim, vários grupos de discussão vinculados a alguns partidos de esquerda no Brasil. Eu tenho sido convidado a alguns desses grupos, e a gente começa assim a fazer reflexões. Um desses grupos, outro dia, começamos a fazer reflexões acadêmicas, né, teóricas, só que a gente precisa, o que já foi dito aqui, né, e dito com Marx, né, a gente precisa, ao mesmo tempo de pensar, de entender o que está acontecendo, né, de simultaneamente agir, e agir com muita urgência. Eu acho que a gente vive momentos de urgências, né? É um momento de urgência no mundo, no planeta. Né? Eu acredito que esse sistema, ou essa construção dessa modernidade, do sistema jurídico moderno, do sistema econômico moderno, né, ele tem seus dias contados. O último relatório de população da ONU aponta que até 2030 nós teremos mais 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. 1 bilhão de pessoas vão querer comer, vão querer beber água, né, vão querer ter laptops, automóveis e celulares, mas não vai ser possível. Né, mais 1 bilhão de pessoas que vão estar aí. Né, e o que se coloca não falta tanto tempo aí, né, faltam 13 anos no máximo, o que se coloca é que parece que esse sistema, né, deu água e ele vai de um jeito ou de outro. Né. Talvez a gente possa assistir daqui há algum tempo, né, seja aqueles filmes, mais ou menos aqueles filmes de zumbis, né, onde vem aí milhões uma horda de pessoas, né, famintas e desempregadas,
Eu acho que eu queria refletir com você, justamente nesse momento, como que a gente pode trabalhar essas urgências, né, a partir das reflexões, a partir do aprendizado, a partir de Marx, a partir de todo o aprendizado de lutas no decorrer do século XX, né, e deste já início do século XXI, com tanta coisa se apresentando dentro de um mundo absolutamente surpreendente, mas que exige respostas rápidas. E, principalmente, algo que é essencial, que é a luta ideológica, a luta pela construção, né, do senso comum. Quem tem o poder de construir o senso comum, quem tem o poder de construir as palavras que são experimentadas diariamente, né, de construir o significado de desenvolvimento, por exemplo, né, de desenvolvimento sustentável, de democracia, né, ou desse teatro, né, que é a democracia representativa, né, quem tem esse poder tem muito poder. E é fundamental a gente ser capaz de responder, né, dentro dessa guerra, que é uma guerra econômica e que é uma guerra ideológica. Né? Não se trata aí de uma simples uma crise, a Venezuela vive uma crise, o Brasil, né? Estamos dentro de um contexto de uma guerra dentro do próprio sistema de capitalismo global, de uma guerra corporativa, né, uma guerra econômica, uma guerra de projetos distintos, que tem que ser mostrados recentemente nas eleições, com as eleições dos Estados Unidos, entre Trump e como é que chamava lá? A Hillary, né? Ou seja, entre... não sei quem era pior, né? Eu acho que a Hillary era pior, né? Porque ela é mais sofisticada, né? Ou entre a mesma coisa que acontece depois na França, entre Macron, né, e Le Pen. E a frase dos franceses que saem às ruas no dia da eleição, né, gritando, né, ni Macron, ni Le Pen, ni patron, ni... Como é que era, gente? Nem patrão, ni Macron, ni Le Pen, ni patron, ni... Esqueci outra palavra. Ou seja, a opção entre dois modelos, né, de um capitalismo conservador e de um capitalismo ultraconservador, ultraliberal, né, na perspectiva do Macron. Então, eu queria deixar essas reflexões aí para a gente discutir mais adiante a respeito dessa contemporaneidade surpreendente. Gente. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor José Luiz Quadros.